no Parque da Independência, aqui em Ipiranga, São Paulo. Neste lugar, marca-se o Grito da Independência, quando em 1822 o grito foi dado neste lugar para declarar a independência deste país do seu colonizador Portugal. Nós estamos aqui reunidos com vários pastores, bispos, onde nós estaremos no 7 de setembro fazendo exatamente o mesmo no sentido espiritual, dando o grito da independência para a sua vida. Bispo Francisco, Bispo André Cageu, nós sabemos, nós já vivemos uma vida de dependência, já vivemos uma vida de sujeição aos problemas e sabemos o que é uma pessoa viver na dependência de uma situação onde ela se encontra com as mãos atadas, como foi o caso do nosso país e de muitas formas ainda é. Mas levando para o lado espiritual, muitas pessoas não podem dizer que elas são independentes, mas sim escravas de um problema. Ela não consegue se livrar, apesar de colocar toda a sua força, ela não consegue sair da doença, do problema financeiro, familiar, e ela, por mais que ela lute, por mais que ela caminhe, por mais que os anos vão passando, ela não consegue se desvencilhar, ela fica presa. Há casos de pessoas que sentem um peso no corpo que não deixa ela ir para frente. Alguns conseguem dar um passo e volta 10 para trás. Assim tem sido a vida de milhares de pessoas. A dependência do remédio, por exemplo. Quantas pessoas me assistem agora estão dependentes de um antidepressivo, de um ansiolítico, de um remédio para dormir, um remédio para passar o dia sem muitas distrações, para poder se concentrar um pouquinho. Ela tem uma dependência aquele medicamento. E o médico disse para ela, você nunca vai poder parar de tomar esse remédio. Quer dizer, a pessoa não é independente na saúde, vive na dependência dos tratamentos, dependência dos hospitais e muitas vezes confusa. Ela tem que tomar um remédio para lidar com o sintoma colateral, o efeito colateral do outro remédio que ela está tomando. Muitos que estão agora vivendo nessa condição já tentaram trocando de remédio, já tentaram até mesmo trocando de psicólogos, trocando de especialistas, mas na verdade todas essas trocas com o intuito de tentar amenizar um pouco a dor, o sofrimento, a dependência desses remédios só tem feito com que a sua dependência aumente cada vez mais, porque começou com uma dose, aí foi para uma dose cada vez maior. Agora a pessoa se torna uma pessoa tão escrava que ela não consegue se imaginar longe dessa situação. Pelo contrário, ela só vê a sua vida cada dia pior e, humanamente falando, aos olhos dela, sem condições de sair dessa situação. A gente vê que hoje fala-se tanto em liberdade, né? A gente fala tanto, somos livres, liberdade. Mas quantas pessoas são escravas sem saber? Escrava, por exemplo, de um vício. A pessoa é dependente, até o título já fala, tóxico dependente. Ela é dependente de uma substância, ela não consegue ficar sem o cigarro, ela não consegue dormir sem beber uma garrafa ou meia garrafa de vinho, ela não consegue ficar sem aquela droga, ela é dependente daquela substância para poder continuar o dia dela e mesmo sabendo que aquilo está destruindo o seu corpo, destruindo a sua família, ela não consegue parar. E quando ela para um dia, ela sente mal, sente tontura, desmaia. Alguns são levados ao hospital por causa da crise. Então você vive a vida inteira dependendo disso. Eu atendi uma senhora que falou assim, bicho, quando eu olho para o céu, eu vejo as aves, eu me sinto uma pessoa impotente, porque as aves têm mais vida do que eu. Não depende de nada e está voando livre eu não. Então é a pessoa que vive assim, a vida inteira dependendo de alguma coisa. Está na hora de você ser independente. Porque a pessoa pensa assim, às vezes dá vontade de voar, de sumir, desaparecer. Por quê? Porque ela está cansada da escravidão. Mas por que nós estamos aqui? Preste bastante atenção. Por que nós viemos aqui a este lugar? Porque foi neste lugar que foi dado um grito, quando não se aguentava mais a opressão, a exploração, quando não se aguentava mais o sistema que escravizava esta terra. Alguém deu um grito, alguém disse chega.
Independência ou morte. Alguém disse chega. E para você mudar a sua história, você tem que chegar a esse momento de dar o seu grito. Você tem que chegar o momento de dizer chega, eu não aguento mais. Mas não é o chega e fazer como muitos, dar cabo da própria vida. Isso não vai resolver o seu problema. Isso vai te lançar num outro tipo de problema. Um problema para a eternidade. Mas você que quer realmente colocar um basta nessa situação, você tem que extravasar essa revolta, essa raiva que está dentro de você. Se você não aceita mais essa doença, não aceita mais viver à base de remédios, viver nos vícios, você não aceita ficar na escravidão, de ficar implorando teu marido por uma atenção, ficar implorando teu filho, por favor, meu filho, não saia no fim de semana, você não aguenta mais essa situação de humilhação, então vamos dar o grito neste 7 de setembro. Nós convocamos você para estar em uma Universal, aqui no Templo de Salomão ou em uma Universal, qualquer parte deste Brasil ou do mundo, para você dar o grito da independência pela sua vida. É hora de você gritar por você. É hora de você gritar para que Deus ouça o seu clamor. Pode ser que ninguém ouça a sua voz, mas Deus vai ouvir a sua voz. Eu garanto isso a você. Marque aí no seu calendário 7 de setembro, no Templo de Salomão ou em uma Universal mais próxima. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro gritou e declarou a independência do Brasil. Será? Se somos independentes, por que vivemos a maior crise política e financeira da história? Um país caindo em desgraça. Chama a economia brasileira de medíocre. E dependemos de recursos e de ações de outros países. Se somos independentes, por que a nossa segurança é ameaçada por traficantes? Quem vai sair de casa para poder correr o risco de vida? Muito difícil andar na rua, no comércio. O Brasil declarou independência, mas o povo ainda é escravo da miséria e do desemprego, das doenças e traições. O povo ainda é dependente de remédios, benefícios sociais, de promessas políticas, enfim, de independência não temos nada. Mas nesta sexta-feira, dia 7 de setembro, o Brasil inteiro estará mobilizado para verdadeiramente dar o grito de independência. Nós estamos aqui reunidos com vários pastores, bispos, onde nós estaremos no 7 de setembro dando o grito da independência para a sua vida. Sexta-feira, 7 de setembro, feriado nacional, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal.